anistia não vai trazer a vida do meu pai de volta, mas traz a alegria de 2.000 famílias de volta. Traz a alegria de 2.000 famílias que estão sofrendo por 2 anos e 8 meses. Isso que está acontecendo é uma injustiça. Dosimetria não vai trazer a alegria dessas pessoas do 8 de janeiro. A gente quer anistia ampla, geral e restrita, porque eles não cometeram crimes. Tinha que ser anulação. Porque meu pai, ele foi preso no plenário do Senado, e o plenário do Senado foi o único lugar que não teve depredação. Meu pai não cometeu crime algum. E meu pai foi condenado à morte. E a anistia não traz o meu pai de volta. E não traz a minha alegria de volta. Eu lhe garanto, porque eu atuo nesses processos com mais de 30 pessoas como clientes, meus particulares, e eu sei o tanto que o esforço foi grande. Eu tenho um caso do Ceará, que a Roberta, inclusive, a deputada Priscila relatou essa semana, que a Roberta foi condenada a 14 anos, ela esteve aqui, esteve dentro do prédio, mas a gente tem todas as imagens de que ela não mexeu em nada, ela apenas orou dentro do plenário do Senado. O plenário do Senado foi um lugar que não teve nenhum dano, a não ser um microfone desaparafusado, e ela pegou 14 anos, e os meus vídeos de defesa dela sequer foram assistidos. A gente tem um caso do Clezão, que as filhas do Clezão estão aqui, ele teve um pedido da PGR por 3 vezes de soltura negada e ele morreu dentro da papuda. Se isso é justiça, eu não sei mais o que é. Redução das penas não vai trazer nem o pai das meninas de volta, nem vai trazer o tempo que essas pessoas perderam. Punidas, elas já foram. São 2 anos e 8 meses de punição, sem sequer uma prova dentro do processo que essas pessoas cometeram alguma coisa. Os que cometeram deveriam pagar, mas dentro do limite da legalidade. Mas não foi isso que aconteceu. Esses processos, as pessoas foram julgadas de forma, como a gente diz no Ceará, na baseada. A gente tem provas de que as denúncias têm 98% de semelhança uma com a outra, passada em processos antiplágio. Isso, se for numa questão de uma universidade, a pessoa está reprovada por plágio e vai... Reduz a pena do núcleo central ainda. Reduz igual para todo mundo. Né? Essa redução... Relator, embora eu não concorde com a posição de Vossa Excelência, eu entendo. Aqui nessa casa funciona assim, você vê numa ponta o PT que quer deixar todo mundo na cadeia e Vossa Excelência acredita que nós queremos anistia. O primeiro erro está aí. Nós não queremos anistia, nós toleramos a anistia ampla, geral e restrita porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Eu poderia elencar para o senhor quais os princípios de direito penal, processual penal e direito constitucional que foram lesados. Eu sou professor disso há mais de 20 anos. No entanto, a gente iria até amanhã. Eu desafio qualquer jurista do Brasil, citar sequer um que não foi desrespeitado, a começar do promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a diminuição da pena, chame-se lá do que quiser, se o Supremo sequer observou os princípios de direito penal, processual penal e constitucional vigentes, como a Bia citou, da consunção, da absorção, um ato implicou em uma dezena de crimes. Isso não acontece nem para traficante, nem para latrocida, nem para homicida. Como efeitos sequer apontados para um indivíduo não foram observados, não há individualização de conduta. Tem sujeitos condenados a mais de 14 anos porque fizeram um vídeo do gramado. Não houve, fulano quebrou um microfone, Beltrano quebrou uma vidraça. Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta, estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas em tese teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Houveram uns e outros que quebraram isso ou aquilo. Individualize. O Supremo tem câmeras. O direito processual penal e a persecução penal impõe que o Estado demonstre sem equívoco alguma culpa, pois senão não haverá Estado de Direito. Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é sim o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Isso é apenas uma... Professor, tem dosimetria aqui? Tem? Paulinho, então o que você está tratando, Paulinho? Tratando de algo que não está aqui na Constituição? Não entendi, deputado. Trate do que está aqui, ó. A anistia está aqui, deputado. Dosimetria não. E a anistia
que diz o livro é perdão. É perdão. Não tem meio perdão. É perdão. E se não é perdão, esquece tudo. E não tem quem fez mais crime e quem fez menos crime. Anistia, não se pensa nisso. Todos têm crime, não importa. É perdão, deputado. Esquece dosimetria, meu amigo. Esquece. Paulte a Constituição. E a Constituição fala de anistia. Eu grito aqui em alto e bom som: o senhor, deputado Paulinho da Força, sindicalista, entregue esse relatório para uma pessoa que não tenha rabo preso e não esteja sendo ameaçado por Alexandre de Moraes. Não há como um sindicalista voltado à esquerda que fez reunião junto com Temer, o vampiro, junto com Aécio Neves, que todo mundo conhece a sua fama, que nem aqui no Congresso vem. Uma reunião com ministros do STF, que não pode sequer opinar em nada, eles tinham que permanecer calados. Dá certo, isso é uma coxa de retalho que está sendo construído pela esquerda. Esse relator mesmo, que foi indicado sei lá por quem, mas muito mal indicado, uma pessoa extremamente nociva à direita, não poderia ser o relator deste projeto. É um projeto que quer pacificar o Brasil. Uma pessoa que votou num descondenado, um ladrão de 9 dedos, não pode ser o relator de um projeto desse para defender patriota. Defender de quem não praticou crime algum, não teve sequer indicação de crimes, individualização de penas. O STF deveria ter feito o seu papel, não deveríamos ter chegado a esse ponto. Bolsonaro de nada participou, então Bolsonaro não deveria estar nessa trama golpista que foi feita por Alexandre de Moraes, o ditador da toga. Todo mundo sabe o que aconteceu nos bastidores, no porão, nas vísceras do STF, onde o seu assessor Eduardo Tagliaferro desmascarou todos os documentos falsos inseridos neste processo. E Alexandre de Moraes não poderia ser ao mesmo tempo vítima, autor, juiz, promotor e muito menos julgador de um processo dessa estirpe. Então, eu grito aqui em alto e bom som: o senhor, deputado Paulinho da Força, sindicalista, entregue esse relatório para uma pessoa que não tenha rabo preso e não esteja sendo ameaçado por Alexandre de Moraes e por essa máfia que o senhor fez na reunião. Obrigado. Da Força. Bom, eu não estou aqui para xingá-lo, até porque isso o senhor vai ser xingado na rua, seja por um lado ou pelo outro, né? Então o senhor já deve estar imaginando isso. Mas eu queria convidá-lo. O senhor não pode, como relator da anistia, fazer um relatório sem antes visitar alguém que foi preso injustamente. De visitar alguém que está na cadeia. De conhecer as famílias dessas pessoas. Seja da Darisa de Joinville, que foi presa no dia 8 de janeiro, mesmo sem ter pisado na Praça dos Três Poderes. Foi presa porque, Paulinho, deputado Paulinho, jogaram uma tarrafa e pegaram tudo junto. Não teve individualização da pena. O senhor foi lá jantar com Michel Temer. Deve ter vinho caro, deve ser, o sofá deve ser bom, a comida deve ser boa, mas o senhor tem que ir. Por favor, preste atenção, estou falando no senhor. Tá? Tá bom, então preste atenção, se falar com o outro é mais difícil ainda de ouvir. Aí compõe meu tempo, por favor. Então, o que acontece? O senhor foi lá jantar com Michel Temer, jantar com Aécio Neves, comida boa, vinho caro. Eu quero lhe convidar, e eu levo o senhor, num presídio. Eu fui no Comé, eu fui no Papuda e eu fui no presídio em Santa Catarina faz um mês. Tem 2 presas em Criciúma, na minha cidade, na nossa cidade, tá? Do dia 8 de janeiro, a Camila e a dona Fátima. A Camila já era para estar solta, deputado Paulinho. Não era para ter sido presa, porque não tem prova, mas era para estar solta segundo a lei de execução penal. Mas Alexandre de Moraes, o seu amigo, que o senhor consultou, mas não consultou as famílias dos presos do dia 8 de janeiro, ele centralizou tudo aqui em Brasília. O senhor, na foto, no anúncio com o Hugo Mota, disse que vai se opor aos extremos. O extremo, quem levou ao extremo foram aqueles que ignoraram a Constituição e as leis do nosso país
para perseguir adversários políticos. Por isso, deputado Paulinho, eu quero aqui o seu compromisso, por favor, de que vai falar com essas pessoas para ver se toca o seu coração. E não vamos aceitar nada menos do que a anistia ampla, geral e restrita.